Este primeiro filme que estamos exibindo agora é do ano de 1979. Então, são algumas imagens já no começo da Paixão de Cristo, um dia antes, um ou dois dias antes, quando a gente começava a arrumar a praça e os locais por onde a Via Sacra seria desenrolada. Então, olha aí, ó. Isso aí é montando a parte de Herodes. Tá aí a cadeira do rei Herodes. O trono, né? Que era feito assim. Essa aí é minha filha, a Paula Jordana, com a minha esposa, que era Nossa Senhora na época. Aí sou eu, parece mentira, mas sou eu, com a barba grande, usava óculos. Aí é o Didi, meu cunhado. Ali é o Pôncio Pilatos, ali é o Pretório Romano. Aí já é o povo que estava se acotovelando na praça, aí já era na praça que hoje é conhecida como Praça da Paixão. O povo ficava aí. E o povo ficava onde podia para poder ver a gente. Chegava, começava a chegar às 6 horas da manhã, a gente trazendo as coisas. Ali é a casa onde era do seu Figueiredo, que eu falei, perto do Apoema, que hoje é prefeitura, é aquela casa ali, ó. A gente saía de frente e lá vem eu, o Jesus, sendo vindo do Monte das Oliveiras, preso. Aí entra na praça e vai ser levado ao Caifás. Aí já era a nossa preparação. Aí ele já está mostrando, depois que eu saí do rei Herodes, aí é o rei Herodes, que chegou a falecer, o senhor Orlando, e as suas concubinas, né? Aí é o Pôncio Pilatos, que é meu irmão, o Hélio, Antônio Hélio. Aí a turma, os cinegrafistas da televisão da Verdes Mares, do Povo, que vinham muito para cá. E aí é me levando para o flagelamento, amarrando para poder chicotear. Aí já é o Marcos Pinto, meu irmão, o Marquinho, que fazia todo esse trabalho, esse processo, o chicoteamento. Depois eles faziam momentos de gozações. Adivinha quem te bateu, dava uma bufetada, vedava os olhos, diz o nome de quem te bateu. Gozações pelos quais os soldados fizeram com Jesus na época. Até trazerem a coroa e colocar na cabeça. Aí trouxeram a coroa de espinhos, colocaram.
e levaram Jesus de volta para Pôncio Pilatos. Aí Pilatos, já de lado da sua mulher, que tinha sonhado com Jesus, aí é o padre Edilson com outro padre amigo que estavam assistindo. Aí essa esposa de Pilatos tinha sonhado que Pilatos estava julgando um justo e condenando à morte um justo, e ela vai pedir, ele tenta intervir, não tem como, o pessoal todo... Ele manda buscar Barrabás, que pelo costume ele podia soltar um preso na Páscoa. Aí manda buscar Barrabás, que já tinha assassinado vários romanos. Aí os sacerdotes foram e fizeram o povo clamar, pedindo que soltassem Barrabás, porque Barrabás, pela espada, podia libertar Israel. E não Jesus cada um bateu de um lado, deu a outra face. Então soltaram Barrabás. Barrabás era o Luquinha, que a gente chamava de Luquinha. Aqui era o Lucas, que também já faleceu. Ele foi todo o tempo, ele gostava muito desse papel. Sempre chegava e pedia para fazer esse papel. Então aí levam e, né? Aí já é o Celso Soares, é porque esse filme não está muito na ordem, porque esse filme era para ser o primeiro, antes do flagelamento. Aí já é o Pilatos julgando, aí é o Marcos Pinto, o Marquinho. Aí ainda é no Caifás, quando levaram o Caifás, que ele julgou e mandou para Herodes, mandou para Pilatos, Pilatos mandou para o Herodes, e depois o Pilatos manda flagelar Jesus, e esse filme não está assim seguindo uma ordem, mas aí está chegando, olha, o Caifás, e as testemunhas que acusaram Jesus. Aí levam de volta para Pilatos. Aí são os cinegrafistas que vieram fazer o seu trabalho com a gente. Aí é o Herodes, nosso amigo Orlando, de saudosa memória, também falecido. Aí eles pedindo para crucificar. E o Herodes devolvendo Jesus com a túnica branca, manda trocar a túnica, mandando, como Jesus não deu uma palavra para ele, que era uma pessoa muito ruim e que tinha morto o primo dele, São João, que hoje a gente chama de São João Batista. Jesus não quis se manifestar nada, ficou de olhos baixos e não deu uma mínima para o Herodes. E ele, com raiva, chamou ele de louco e mandou colocar uma túnica branca, que a túnica branca era considerada a túnica dos loucos na época. Aí devolve para Pilatos. Aí são as bailarinas de Herodes. Aí já vão levando de volta para vestir a túnica branca. Bom, aí já é depois do Pilatos, já é a cruz, quando vão partir para levar Jesus para a crucifixão.
Aí já é a caminhada com a gente já saindo para as etapas da Via Sacra, chamado, passando pelas casas, ó. A gente vinha pela rua Major Cícero Franco e caminhando, aí vai o bom ladrão e o mau ladrão. Esse aí é o bom ladrão, que era meu cunhado na época. Aí é Nossa Senhora, o encontro de Nossa Senhora com Jesus e Madalena do lado, São João Evangelista do outro. Jesus carregando a cruz. Os ladrões atrás, os dois ladrões. E o povo fazendo o seu trabalho. Aí é o encontro de Jesus com Maria, que seria ali praticamente na avenida, no centro. E aí é o encontro com Maria, ó, ela chorando, ela diz meu filho, aí e também as mulheres, o encontro das mulheres, onde Jesus diz, eis mulheres, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. E o cavalo tinha que ir na frente para poder abrir, porque senão o povo fechava e a gente não podia andar. Tal era a euforia que o povo sentia de perto. Aí você vê que a multidão, a gente está no meio do calçamento e a multidão está fechando em cima da gente. Você vê os nossos soldados trabalhando. Então o povo participava, o povo era a nossa essência. A gente queria isso mesmo, causar. E uma das quedas que Jesus sofre, caía mesmo no chão, às vezes arranhava um pouquinho mesmo, não tinha por onde, principalmente na época chuvosa. E aí a nossa multidão que ficava aos pés do monte quando a gente chegava. É só isso aí que acompanhava a gente, olha. Você tá vendo a multidão aí? Esse monte hoje tem um Cristo Redentor em cima. A pessoa que comprou fez uma pousada e colocou esse Cristo Redentor no local onde a gente fazia a ressurreição. Talvez, estimadamente, tivesse de 30 mil pessoas. Na hora da pregação em cima do monte, do Horto das Oliveiras, quando estão pregando, ó. Aí o prego parecia que tinha perfurado mesmo, era um trabalho muito bonito. As mulheres de Jerusalém um pouco de longe, os soldados para fazer o levantamento da cruz. É na hora que estão pregando os pés e para pregar os ladrões, aí Jesus erguido entre o céu e a terra. E essa cruz, nada de 30 quilos para cima. Você vê que é madeira fixa para poder aguentar. E aí os soldados, aí é o Marcos Pinto, que vinha, né, se és rei, desce da cruz e salva a ti mesmo e tal, e etc, etc. Depois um ladrão
Diz outra, se és mesmo Cristo, desce dessa cruz e salva nós. Aí é quando o outro, que hoje a nossa igreja tem o prazer de dizer que nós temos um santo no céu, autografado por Jesus, que se chama São Dimas, que foi o bom ladrão que repreendeu o outro. Nós estamos pagando pelo que merecemos. Mas, Senhor, se lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, são palavras de Cristo. É um santo que a gente sabe que está no céu. Que foi a palavra dele. Então, os outros são a gente que diz, São Francisco. A igreja diz, porque diz com fé. Mas São Dimas foi autenticado pelo próprio Jesus. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. O bom ladrão, que a gente chama de bom ladrão e mau ladrão. Mas na realidade, os dois eram ladrões. E Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Como se fosse um ladrão sem nunca ter cometido um crime. O crime que ele fez foi trabalhar pelos pobres, falar com as mulheres que era proibido, sair, ir para as festas, transformar água em vinho, ressuscitar morto e etc. Então aí já é na hora da morte, já passou a trovoada e tudo, os soldados correram com medo, todo mundo correu com medo e ficou só Nossa Senhora, Madalena e algumas mulheres e alguns soldados que depois aos poucos foram voltando. Aí aparece Nicodemos, que pediu a Pilatos a permissão para enterrar Jesus no túmulo dele. Ele era um sacerdote, mas ele acreditava em Jesus. E ele pediu para colocar no túmulo dele, que era um túmulo virgem, nunca tinha enterrado ninguém, e ele colocou Jesus lá no sepulcro dele. E Jesus ficou de sexta até a madrugada do domingo. Aí é quando vão tirar Jesus da cruz. Uma pessoa crucificada durava uma faixa de 4 a 5 dias sofrendo na cruz. E aí morria de fome, de inanição. Mas Jesus conseguiu morrer no mesmo dia, porque além de ter levado muita chicotada, a coroa tirou muito sangue dele, a subida foi muito crucial para ele, perdeu muito sangue e na realidade Nosso Senhor morreu asfixiado. E para comprovarem, eles conseguiram colocar e dar uma lançada no lado dele aqui, que atravessou e pegou no coração. Daí jorrou sangue e água, que onde hoje a gente reza o Santo Terço da Misericórdia, falando desse momento, o momento da lança. Aí já é levando o corpo de Jesus, que se descia e levava para a igreja, que colocava no sepulcro, em frente ao altar, que quando dava meia-noite, na missa da Aleluia, a gente fazia a ressurreição. Aí é levando Jesus para lá. Na sequência, esse filme do ano de 1980, estão trazendo Jesus preso e o Caifás vai julgar. Aí é quando Caifás pergunta a Jesus se ele realmente é verdadeiramente o Filho de Deus, e o Caifás vai dizer: Você jura, né? Faz Jesus jurar que é o Filho de Deus. E Jesus diz: para isso eu vi esse mundo, vocês ouviram, tem testemunho de mim. Aí esse soldado, que é o seu Chico Aleixo, dá a bufetada. É assim que você responde ao sumo pontífice? Como ele não pode crucificar Jesus, ele manda para Pilatos. Leve, aí está aí as testemunhas acusando
Ele disse que ia destruir o templo em 3 dias reconstruiria e tudo mais. Aí ele diz, então levem ele para Pilatos, porque Pilatos é que vai dar a sentença. Então, levam, ele está dando a testemunha. Esse Caifás, na época, era o Celso Custódio. Então, estão levando para o pretório de Pilatos, de Pôncio Pilatos, que era o meu irmão, o Antônio Hélio Pinto. Aí o pretório e o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos com o centurião, e apresentando e dizendo que tinha trazido esse homem, julgado pelos judeus, considerado um herege na época, e o Pilato julga, mostrando, tentando fazer a defesa de Jesus, mas as testemunhas estão acusando, pedindo a cabeça de Jesus, pedindo que seja crucificado. Como eles não podiam matar ninguém, nenhum judeu, eles tinham que pedir permissão a Roma. E Roma era através de Pôncio Pilatos. E o Pilato julga e, falando com Jesus, descobre que ele era nazareno. E como ele também nasceu na parte da Galileia, e o rei Herodes estava por lá, e Pôncio Pilatos tinha uma zanga com Herodes, ele manda para Herodes que Herodes julgue. E dependendo do que o Herodes iria dizer, ele libertaria Jesus ou condenaria. Só que o Herodes vai sentar no trono, esse trono aí, e isso aí é aquilo, da frente da casa do prefeito da época, que é o Alcides, o nosso amigo que é lá era mestre, como meu irmão falou, mestre de pedreiro, o mestre Alcides, e ele julga. Então manda que Jesus faça um milagre, que Jesus fale, que Jesus faça alguma coisa para provar que ele é realmente o Filho de Deus. Só que Jesus, vendo a peça que Herodes era, pessoa tão ruim, não fez nenhum milagre e não disse nenhuma palavra. Então o que é que ele faz? Ele manda que levem Jesus, coloquem uma túnica branca e devolvam para Pilatos. Por quê? Porque a túnica branca era considerado a veste dos loucos na época. Então eles vestiram a túnica branca em Jesus e o devolvem para Pôncio Pilatos. Está aí Jesus já com a sua túnica branca indo para Pilatos. Então eles conduzem Jesus até o pretório, de volta. Isso tudo tinha que ser feito de quinta para sexta-feira, porque era eles iam entrar em jejum. Não era da Semana Santa da época, e sim do jejum que eles faziam anualmente. Aí vem a mulher do Pilatos, que tinha sonhado, tinha tido um sonho que esse homem era realmente o Filho de Deus, que Pilatos não crucificasse. O Pilatos consola e diz, eu vou fazer o que eu posso. Mas só que quando ele chega para defender que crime ele tem, eles pedem a cabeça, e os sacerdotes botaram na cabeça do povo que Jesus estava sendo praticamente um contraventor das leis, e pedem que eles gritem juntamente com eles. E as pessoas que tinham mais trato com Jesus ficam de fora, não conseguem chegar para Pôncio Pilatos para chegar perto dele e pedir também por Jesus. Então o Pilatos manda flagelar Jesus para ver se, trazendo ele flagelado, depois de várias chicotadas, de algumas coisas, quase um ser humano totalmente flagelado, se eles se compadeciam. Mas quando eles viram Jesus com coroa de espinho na cabeça, todo flagelado, Jesus praticamente levou 30 chicotadas, várias chibatadas com... O chicote era feito de um couro com uma ponta como um anzol,
que quando batiam arrancava um pedaço do couro, né? E Jesus levou, o mais que você podia bater era 29, era 30 menos uma chibatada, chicotada, que era o que um homem, um ser humano aguentava. Jesus aguentou essa chibatada e depois trouxeram para Pilatos, também com a cabeça, que a gente sabe que corre muito sangue na cabeça, com a coroa, tá aí ele já com a coroa, e um cetro, com um manto como se fosse um rei. Coroaram Jesus como um rei. Jesus não dizia que era rei dos judeus. Aí eles foram pegar Barrabás. Pilatos lembrou-se que tinha um preso. Esse Barrabás era realmente um cara que era um apolítico e que vivia matando os romanos para poder ver se conseguia, na violência, libertar Israel da escravidão. Então trazem, e quando o povo vê Jesus, que pedia para perdoar os pecados e perdoar quem lhe desse uma batida, eles preferiram Barrabás, que lutava pela espada para defender Israel. Então eles libertaram o Barrabás, e a cabeça de Jesus foi pedido para ir para a cruz. Então eles gritaram, crucificam. E nessa crucifixão, o Filho de Deus foi fazer a sua via sacra. Aí, a partir daí, eles trouxeram uma cruz, dois ladrões, situaram os dois ladrões, Jesus entre os dois ladrões, ele começou a fazer o seu trajeto da paixão, que hoje a gente chama Paixão de Cristo. Mas, na realidade, a igreja tem um nome para isso que se chama Via Sacra, uma via de sofrimento, uma passagem totalmente sofrida, totalmente coisas que muito pouco ser humano aguentaria. Um homem, depois de totalmente chicoteado, a cabeça saindo sangue por espinhos, fixado na cabeça, soldado todo o tempo batendo. Aí é a segunda passagem da Via Sacra, o encontro de Nossa Senhora com o seu filho, onde ela grita, meu filho. Ela se abraça com ele diz, minha mãe. É a única frase que deixou ele dizer. Aí afastam Nossa Senhora e segue a caminhada para o Gólgota. Várias pessoas, os curiosos na época, aqui na nossa Paixão de Cristo, a gente tinha o centurião aí no cavalo para abrir a multidão. Aí, juntamente com Nossa Senhora, via Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Cleofas, e várias outras mulheres que seguem caminhando sem poder chegar perto de Nosso Senhor. Aí Jesus vai caminhando, puxando já com muito sacrifício a cruz, uma cruz pesada, até o Gólgota. Aí vem Nossa Senhora. Aí é o encontro dele com as mulheres de Jerusalém. Todas as mulheres se ajoelharam na frente, chorando, e Jesus diz, mulheres, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos, porque Jesus sabia que depois de algum tempo viria a desolação do templo, tomada pelos romanos, deixaram o templo no zero, só aquelas colunas que hoje são chamadas de muralhas, onde os ortodoxos vão lá rezar as muralhas de Jerusalém, que era o templo antigo. E aí segue a caminhada, aí a primeira queda de Jesus no chão, vocês podem ver que aí é realmente um calçamento, onde a gente caía, a cruz para um lado, o outro para o outro, e o soldado ficava batendo. Aí pegam uma pessoa de Cirene, que ia passando, um trabalhador, e como nenhum judeu queria carregar para não se sujar para a Páscoa, que eles comemoravam a Páscoa, a passagem de Moisés, esse Cirineu, um homem de Cirene, que aí foi chamado de Cirineu, e o Cirineu trouxe a cruz até o Monte Calvário. Aí a subida para o Monte Calvário, antes de Jesus vir
daquela queda, teve mais duas, teve a terceira queda, que não foi filmado aí nesse filme, e aí a subida. A última queda foi essa, na subida do Monte Calvário, a última queda, aonde arranhou muito, porque era pedra pura subindo para esse monte, muito alto, uma pessoa totalmente fraca, já quase sem sangue, para chegar até a crucifixão. Aí ficou de longe, aquela que está com o pano era a Verônica, que enxugou o rosto de Jesus e ele deixou a sua imagem gravada. Esse pano ainda existe no Vaticano, já foi feito vários exames nele. E a cruz, onde eles cravaram Jesus. Na realidade, Jesus não foi cravado bem nas mãos, foi mais aqui nas veias, porque se fosse nas mãos tinha rasgado. E outra, Jesus não tinha esse pano cobrindo, porque a vergonha de quem era morto na cruz é que era pregado nu. E na realidade a gente não podia contracenar nu, porque até hoje ainda não pode ser exibido nu. Mas na realidade Jesus foi pregado nu. Quem era crucificado em cruz era crucificado nu, sem nenhuma coisa, que era para humilhar mais ainda a pessoa. Por isso que Jesus foi pregado na cruz nu. E aí tem o pano de Verônica, aí Nossa Senhora, aos pés da cruz longe, Nossa Senhora, Madalena, João Evangelista, que foi o único evangelista que acompanhou, o único dos apóstolos que acompanhou tudo de Jesus foi ele. É tanto que na hora que o soldado libera para a mãe de Jesus chegar aos pés da cruz, Maria chega com João e ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aí estão pregando Jesus na cruz e agora eles vão levantar. Na realidade, ele foi pregado nos pés e nos pulsos, e não na mão. E Jesus não morreu por causa dessa pregação, ele morreu de asfixia e falta de sangue. E na cruz, levantam a cruz, colocam Jesus, aí eles ficam blasfemando. Se és Deus, desce da cruz, depois a gente acredita em você, fez tantos milagres, curou tanta gente, ressuscitou tanta gente, por que não faz isso contigo? E aí Jesus olha e diz: Pai, é aí onde está a redenção. Depois de tanto sofrimento, ele olha e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é a redenção de tudo. É a redenção de todos os pecados do mundo. Quem quer se arrepender dos pecados, a hora é essa. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E Jesus, nesse momento, ele nos deu a redenção e nos deu a salvação. Através dele, acreditou nele, você tem o seu passaporte direto para o céu. Basta que você diga: eu acredito em ti. Essa é a hora. Esse momento aí é o momento de que toda a igreja dobra seu joelho. A morte na cruz de Jesus. Por isso que a Igreja Católica acredita na cruz, no poder da cruz, é o nosso símbolo. Por isso a gente faz o sinal da cruz, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos salvos, redimidos, por causa de seu Filho, que foi preso, inocente, exposto numa cruz para a salvação da humanidade. E não de si próprio. Jesus não pediu por ele, pediu por todos. Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. Já nas últimas, ele disse: Pai, por que me abandonaste? E o último grito dele na cruz foi: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Aonde todos nós, quando a gente passa de uma idade avançada, tem que dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu espírito, o meu dia a dia. Aí já é a passagem que Jesus está no sepulcro,
Maria Madalena vai. Essa era uma passagem que a gente fazia dentro da igreja. Ali vocês estão vendo o altar. E todos vinham aqui depois visitar o túmulo e viam que tinha havido a ressurreição. Jesus tinha ressuscitado. Mas aí, para os grandões da época, né, os doutores da lei e Pilatos também com a sua turma que estava vigiando o túmulo, não conseguiram evitar a ressurreição. E a ressurreição, o anjo veio, tombou, os soldados viram e não puderam fazer nada. Devido ao clarão, o relâmpago, e Jesus depois se reuniu com os apóstolos, deixou as suas últimas mensagens e faz a sua subida ao céu. Tudo isso era representado na Paixão de Cristo. Nesse momento, está aí na missa, que era a chamada Missa da Aleluia. Jesus instruindo os apóstolos, dizendo que tinha instituído a Pedro: eu te deixo, eu te dou o poder do céu e da terra, e etc, e etc. Todos os atos de Jesus estão aí nesse momento sacramentados. Aí já é o final. Esse que está ali em pé de branco, me acompanhando, chegou a ser vigário nosso, meu colega, trabalhou comigo também na Paixão de Cristo e foi vigário na Pacatuba há muito tempo, morreu e está enterrado na igreja aqui da Matriz, o Padre Leandro. Meu colega, aí já é a parte que a gente faz a subida aos céus. Tudo isso no horário da missa de meia-noite, a missa da Aleluia, que o Padre Edilson consentia que a gente fizesse. Depois ele seguia a missa comum. Aí você vê lá em cima o crucifixo, ó, da igreja. Antigamente ainda não tinha sido refeito a igreja do jeito que é hoje. Tinham derrubado o altar e fizeram esse estilo aí. Aí aparece o anjo falando para os apóstolos o que é que ainda estão olhando, vão, que esse Jesus que acabou de subir um dia voltará. Virá pelas nuvens para elevar os bons e de pregar o evangelho e de divulgar o evangelho, que é o que a gente ainda hoje, através da Paixão de Cristo e através desse filme, a gente tenta fazer. Esse é toda a via sacra e todo o filme que é destinado à Paixão de Cristo. Aí agora vai seguir a missa normal, a tradicional missa da Aleluia. E tudo isso a gente participava, não como atores, mas como pessoas que a gente fazia dentro da homilia da Semana Santa. E agora a realidade de 1981. Caifás está julgando se Jesus, aí Jesus diz: verdadeiramente eu sou filho de Deus, eu falei isso em público. Aí o soldado vem, dá uma bufetada. Aí continua, levam ele para Pilatos. O Pilatos
vai fazer o primeiro julgamento. Pilatos, Caifás mandou para Pilatos para poder pedir a permissão e ele manda para Herodes. E Herodes vem para fazer o julgamento. Orlando Nery, o nosso amigo já falecido, era de Guaiúba, morava em Fortaleza, no Passaré. Aí o Cleudes, que é de Morada Nova, algumas pessoas daqui. Esse era meu primo, lá de Fortaleza. Aí o Cleudes de Morada Nova, que estudava aqui no ginásio agrícola. Os nossos amigos, todos aqui pacatubanos. Então, aí o Centurião, que era o famoso, conhecido como Chicão, hoje ele é advogado, numa cidade do interior. Então eles mandaram de volta de volta para Pilatos. Aí Pilatos, com a sua esposa, faz o julgamento de Jesus e manda para o flagelamento. Levam Jesus, amarram no tronco e começam a chicoteá-lo, rasgando as vestes, os chicotes. Jesus foi 30 menos uma chicotada. Era o tanto que um ser humano aguentava na época. A quantidade de chibatadas, não chamavam chicotadas, chamavam chibatadas. Aí os soldados romanos, perfilados, depois que coroaram Jesus, aí trouxeram de volta, colocaram um manto, aí gozando, já tinham colocado a coroa, e esse manto era o manto do rei. Aí ficavam chamando de rei dos judeus e tal, e levaram de volta para Pilatos. E Pilatos mostra, eis o homem. Aí eles gritam, crucifica. Pilatos manda trazer o Barrabás para soltar um preso. E nessa hora, o povo continua gritando, soltem Barrabás e condenem Jesus. E Jesus vai ser crucificado. Pilatos lava as mãos, sou inocente do sangue desse justo. Quem quer matar é vocês e não eu. Eu fiz de tudo para defendê-lo, mas vocês não me deixaram. Então, matem vocês. Eu estou livre dessa culpa. Só que não está. Ele acovardou-se porque intimaram. Ou você mata Jesus, ou a gente diz lá para César que você defendeu uma pessoa que era contra César, o rei, o imperador romano. Então obrigam, ele sai em rumo ao Calvário, cortando nas cidades, Jesus carregando a cruz pelo meio de Jerusalém, o povo acompanhando, 2 ladrões atrás, amarrados, mas os ladrões e o amarrados, a cruz já estava lá. Jesus levou a cruz dele. Na realidade não era uma cruz, era só a haste. A cruz a gente tem como um símbolo, por isso que Jesus aí está carregando a cruz. Na realidade ele levou só a haste. Lá eles pregavam a cruz do madeiro, que já estava erguido, eles suspendiam e prendiam lá em cima na parte que estava vertical. Aí a chegada de Nossa Senhora com
as mulheres de Jerusalém, o encontro que acontecia no meio da praça. Esse prédio que vocês estão vendo aí atrás hoje é a Americanas. Aí é na Praça Central de Pacatuba. Onde a gente circulava e voltava para o monte. Aí é o encontro de Verônica, que é minha irmã, aos prantos. Ela enxugava o rosto. O tempo fechou. Na realidade, foi na época que choveu muito e o tempo fechou antes do esperado. A gente já fez, olha, já praticamente no escuro, debaixo de uma chuva torrencial. E os nossos refletores é que estavam filmando, aí é na hora da morte e tudo falhou, tanto o som como a fumaça e tudo mais, tudo aí. Os refletores estavam funcionando porque, pela graça de Deus, isso aí ainda estava funcionando para a gente se enxergar, mas já era, isso era 5h30 da tarde, mais ou menos para 6 horas, mas infelizmente o tempo estava completamente fechado. Aí a minha filha, com as mulheres de Jerusalém, Nossa Senhora na época, mas a gente não tinha uma boa filmagem porque não tinha iluminação suficiente boa e o que a gente ganhava só dava para ter isso aí. Aí é na hora dos relâmpagos, Jesus sendo colocado na cruz, olha. Aí era a terra se preparando para a crucifixão. Os soldados dizendo impropérios com Jesus, desça da cruz, para a gente acreditar. Nossa Senhora aos pés da cruz, agarrado com os pés do seu filho. Aí os soldados vieram e tiraram eles. Então aí entra Jesus, na hora que está no monte, é a hora da morte. Nossa Senhora corre para a cruz e o trovão, relâmpago e chuva, e os soldados com medo correm, descem o monte apavorados, porque nunca viram aquilo, e alguns que ficaram reconhecem, realmente esse aí é o Filho de Deus. Aí é a trovoada, aí quando para, começa o tempo a voltar, Jesus está morto, Nossa Senhora aos pés da cruz, o soldado vem para dar a lançada, que fura o peito, atravessa o peito de um lado a lado, de onde corre sangue e água. Hoje nós temos a devoção à misericórdia de Jesus, o terço da misericórdia, de onde tem a foto de Jesus mostrando o lado do peito de onde correu, de onde brotou o sangue e a água. A água da vida e o sangue da redenção. Aí já é descendo Jesus da cruz. Zé de Arimateia pediu o corpo de Jesus para levar, para ser transportado para o sepulcro.
Os soldados baixam o corpo de Jesus que já tinha morrido, quebram os pés dos ladrões para eles morrerem mais rápido, para poder comemorarem a Páscoa sem culpa e sem mancha. Entregam a Maria e ela coloca nos braços. Depois eles enrolam Jesus e levam para o sepulcro. Para depois que passasse o sábado, que era considerado o sábado da Páscoa deles, no domingo elas voltam ao túmulo para poder embalsamar e fazer o trabalho com os cadáveres, de jogar perfume, enrolarem e tudo mais. Envolviam em faixas e tudo mais, como foi Lázaro. Quando elas voltam, o túmulo está vazio. O pano que cobria Jesus está de um lado. Aí elas verem um anjo sentado que diz: o que buscais aqui, ele ressuscitou. E aí a parte da subida de Jesus para o céu. Ele mandando: ide e proclamai o evangelho. Batizai em meu nome em todas as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é o fim.